consumo de carne hoje é o maior problema ambiental e social do planeta, ainda que a gente não leia dessa forma. Mas esse é o problema número 1 do planeta hoje. Se a gente quiser resolver o problema da camada de ozônio, o problema da fome no planeta, se a gente quiser resolver o problema da distribuição de renda, da concentração de renda, nós temos que trabalhar o consumo da carne, por mais absurdo que isso possa parecer. Está muito claro uma coisa: a pecuária foi a principal responsável pelo desmatamento da Mata Atlântica, foi a principal responsável pelo desmatamento da Caatinga e foi o principal fator de desmatamento do Cerrado e agora da Amazônia. Ainda uma outra consequência é a de infiltração nos lençóis freáticos e nos aquíferos subterrâneos dos medicamentos e dos hormônios que têm sido usados com as criações. Isso está se tornando um problema muito grave. Dejeições que são 7, 8 vezes o que produz um humano por dia. Isso vai para onde? Vai para pequenos açudes ou, hoje em dia, algumas esterqueiras, e eu digo algumas porque, apesar de diversos programas, não tem um tratamento conveniente. Então, vai para recursos hídricos, para diluição, para diversas disposições finais que não são convenientes. Chegam ao mar 100 milhões de toneladas de nutrientes por ano. E isso está provocando uma disseminação descontrolada de algas que, no processo de decadência, de degenerescência e no que afundam, elas também têm graves efeitos sobre a biodiversidade. E produzir 1 quilo de carne de carne de boi exige 15 mil litros de água, segundo o relatório da Unesco para o Fórum Mundial da Água no ano passado. Enquanto isso, para produzir 1 quilo de cereal, se produz com 1.000 e poucos litros de água. Você, quando exporta 1 quilo de frango, 1 quilo de carne suína, 1 quilo de milho, você está exportando a água que serviu para isso. Tem países que não podem mais se sustentar, não podem mais produzir os alimentos de sua população, simplesmente porque não tem água suficiente para isso. O desmatamento e as queimadas na Amazônia, que são em função desse avanço da fronteira agropecuária, já respondem pela emissão de 200 milhões de toneladas anuais de dióxido de carbono. Isso significa 2/3 das emissões brasileiras de gases que intensificam o efeito estufa. Nas exportações, você até verifica um aumento da exportação de carne, porque, na verdade, outros mercados estão deixando de ser economicamente viáveis, porque é mais barato fazer carne no Brasil, porque os custos ambientais não são internalizados no custo da carne. O custo ambiental de desmatar a Amazônia não está dentro do preço da carne. O custo do solo que se esvai lá, que o boi pisa e joga para dentro do rio Amazonas, não está no preço da carne. Nem a mudança climática do planeta. No momento que você internaliza esse custo, a carne brasileira seria inviável, seria o pior negócio do mundo. E ela é o pior negócio para o Brasil. De 92 a 2002, mais de 3 milhões de empregos foram fechados nessa área. Quem gera postos de trabalho é a agricultura familiar, não esse modelo do agronegócio. E, além de tudo, quem responde por 70% do abastecimento interno do Brasil, alimentar do Brasil, é a agricultura familiar e não o agronegócio. O agronegócio é para exportar. Se a gente tivesse hoje a mesma área de pecuária da Amazônia com a agricultura, nós estaríamos gerando 20 vezes mais empregos, uma renda muitas vezes maior, e provavelmente o impacto também seria menor. Na Amazônia eu conheço mais de 500 projetos bem-sucedidos que mostram uma alternativa para a pecuária aqui, como fazer o artesanato ali, como extrair a madeira de forma sustentável da floresta.
foi exumado um corpo de uma fazenda aqui, onde o trabalhador foi assassinado porque foi reclamar os direitos trabalhistas. Olha, tem locais aqui no sul do Pará que você contrata um pistoleiro mais fácil do que você pega um táxi. Acaba que está devendo a dívida, não tem condições de pagar, o fazendeiro manda matar. E se sair da fazenda, manda matar também. Eu pensei que ele ia me levar para me trabalhar, tá entendendo? Não, mas ele me levou, foi pro inferno, que ele não é local de serviço, não. Lá tem gente já, tem criança também, tem de menor também trabalhando. Tem uma mulher com um meninozinho recém-nascido, com 2 meses. Ele não deixa eu vir embora, não. Quando fala de vir embora, ele fala que tá devendo para ele, só sai depois que pagar a conta. Aí o rapaz ainda tinha um ainda lá ainda, que disse, ó, daqui só sai quem pagar o homem. Se não pagar, não sai ninguém. Com 2 meses, nós falamos isso que vinha embora. Aí disse, só sai quem pagar o homem. Mas como que nós ia pagar esse homem? Devendo todo o tempo. Meio saco de arroz era um absurdo. Uma rapadura ninguém sabia de preço. Um suquinho daquele, ninguém sabia de preço. Se vocês fugissem de lá? Aí ficava ruim, porque nós não sabíamos, não ficava da distância de onde nós estávamos para a estrada. Aí nós entramos lá, quando a gente descemos do ônibus lá na pista, aí já perdemos o rumo de casa. Quando o trabalhador levanta a cabeça, toma consciência do que ele, contrário ao que ele imaginava, ele não tem nada a receber. Que quando ele esperava receber seus R$500, seus R$200, os seus R$150, o patrão vem, o gado vem e diz, não, tu me deve R$300. Tu não lembra a pensão que eu paguei 150? E a viagem? Tu acha que esse ônibus era de graça? E a pinga que se tomou durante esses 3 dias de viagem até aqui? Eu vejo que o fazendeiro, ele mantém trabalho escravo. Se ele for pego, ele paga, né, os trabalhadores. Paga o que ele realmente já devia. Porque nisso, de fato, tem avançado nesse pagamento. Né? E se ele nunca for pego, ele não paga. Então uma prática altamente rentável. Chega o Movimento Sem Terra aqui na região. O Movimento Sem Terra chega aqui, aí muda a forma de fazer a ocupação. Em vez de ser a ocupação clandestina, aí o Movimento Sem Terra começa a fazer a ocupação pública, né, através de acampamento, onde vai homem, mulher, menino, cachorro, que tem. E à beira da estrada e chama a imprensa e enfrenta o latifúndio de frente. Isso para a polícia militar aqui foi uma afronta. Porque quando tinha uma ocupação de trabalhador, a polícia chegava, espancava, tocava fogo e prendia e matava e pronto. Esse é o drama do nosso país. Quer dizer, poderíamos ter uma reforma agrária rápida, quer dizer, atendendo toda a demanda e cumprindo todas as metas de assentamento. Não temos, porque a terra pública está ocupada pelos grileiros, pelo agronegócio. Sem falar nos casos, por exemplo, um caso que eu acompanhei, recebemos a informação que um trabalhador tinha sido assassinado num conflito pela terra. No local do registro de óbito, a polícia colocou a palavra desconhecido, a polícia sabia quem era. Toda a cidade sabia quem é que tinha morrido, mas foi enterrado, houve ocultação do cadáver. Aí, no cartório, o rapaz do cartório, o funcionário, falou conosco, olha, não foi só esse, e mostrou outro. Esse aqui era peão, fugiu de uma fazenda, abriram a cabeça dele com um facão na fuga, e esse aqui a polícia mandou colocar aqui, apesar de ter, nós temos um documento dele, tinha um documento, registrar como cachorro. Entendeu? Então houve, em alguns casos em que a polícia teve informação, houve ocultação
de identidade do morto. Foram encontrados ossos humanos dentro de um poço numa fazenda, a Fazenda Santa Helena. Em relação aos crimes do campo, prevalece a impunidade. E a impunidade é uma espécie de licença para matar, porque na medida que não há punição, pistoleiro que mata aqui hoje e não recebe nenhum tipo de punição, amanhã ele está pegando uma outra empreitada ali em outra cidade e matando outro trabalhador. Então a pistolagem virou uma profissão, infelizmente financiada pelo dinheiro do latifúndio e acobertada pela impunidade, infelizmente. A tecnologia tem se preocupado muito com a pesquisa de produzir novos grãos, novas variedades, novas espécies para gerar mais produção, mais volume, né? E a saúde tem ficado para trás. Mato Grosso produz 50% do algodão do Brasil, mas também é o maior produtor de soja, o maior produtor de milho, o maior produtor de gado, são 27 milhões de cabeças de gado, mas também é o maior consumidor, que a gente chama assim, dos agroquímicos. Que agroquímicos são esses? Agrotóxicos e fertilizante químico do Brasil. O alimento que é produzido aqui, que é a soja e tudo, é tudo exportado. E o que sobra? Sobra aqui grande, o que ser dos insumos químicos e agrotóxicos que foi jogado aqui, que fica aqui. Mas nós, preocupados com a saúde pública, com a saúde em geral, né, nós temos que perguntar aonde que foi parar os milhões de litros de agrotóxicos que estavam dentro desses milhões de vasilhames que estão aqui. Um outro perigo com a retirada do cerrado, dos biomas que existiam, com certeza milhares de espécies animais, insetos, pássaros, coisas deixarão de existir. E quebra toda uma cadeia que era da natureza e que mantinha tudo em equilíbrio. Nós temos aqui uma estrada que tem 4 metros de largura, né? Quando o pulverizador passa, pulverizando o lado direito a lavoura de milho aqui do nosso companheiro, nosso vizinho, o vento ajudando um pouquinho, ele já passa para o nosso lado, que é para o lado que a gente tem as culturas. Então, com certeza nós jamais conseguiremos um selo orgânico. Não porque a gente use o produto ou não use produto químico, mas pela deriva, pelos produtos químicos que estão nas lavouras vizinhas e que caem pela lavoura ou pelas chácaras onde que se produz hortaliças. Fizemos pesquisas, né, com nossos alunos e professores em nascentes que estão contaminadas, em poços artesianos da cidade que também estão contaminados. E o objetivo desse trabalho, a gente está conscientizando a comunidade sobre a problemática do agrotóxico, que continua sendo usado em grande escala em nosso município, sem muito controle de toxicidade, né, desses produtos que são utilizados. Os poços que mais deram contaminação foram os poços da zona rural e na cidade foi os poços do aeroporto. E a lavagem, como a gente viu aqui, não tem nenhum sistema de contenção da água, de purificação dessa água. Isso vai infiltrando no lençol freático, né? E vai sair no poço. E o poço daqui, ele está bastante contaminado, principalmente com endossulfan e futriafol. O endossulfan, né, que é um inseticida, ele é um organoclorado, que ele está proibido na União Europeia, nos Estados Unidos, no Canadá, já desde 85. Né?
E a China acaba de proibir tem 2 anos atrás, né? Então, e ele é permitido o uso dele no Brasil. É um agrotóxico bastante preocupante. Ele evapora e ele vai condensar na chuva e depois ele desce. Tem se aumentado muito o uso de agrotóxicos, né, em termos de quantidade por hectare, e tem que se introduzido moléculas novas, agrotóxicos novos. Isso por quê? As lagartas, né, que comem tanto o algodão como o milho, né, como a soja, têm aumentado a resistência, e alguns agrotóxicos mais utilizados, como por exemplo o endosulfan e o metamidofós, que é o tamaron, ele não tem mais surtido efeito sobre essas lagartas. E aí, o que se faz? Primeiro, se aumenta a quantidade e, atualmente, se coloca agrotóxicos mais tóxicos ainda. Aí o produtor fala, não, mas aquele outro que eu vou substituir, como por exemplo o endosulfan, né, que é um inseticida. Você pode substituir simplesmente por um piretroide. Aí falar, ele é mais caro. Mas quanto é que custa a vida? Quanto é que custa um câncer para ser tratado nos nossos hospitais? Uma malformação, um distúrbio neurológico, um distúrbio endócrino que esse endosulfan está causando? Diminuir o uso de agrotóxicos, principalmente aqueles mais tóxicos, né? Que são a classe 1, extremamente tóxico. Usar o mínimo possível menos tóxico e, na possibilidade, eu acho que tem que desenvolver um outro modelo agrícola, né, que realmente começa lá pela semente, num outro sentido, a agroecologia, e tem sistemas agroecológicos que é possível você produzir milhares de hectares sem usar tanto agrotóxico e fertilizante químico. O Brasil está usando isso aí de 1960, 50 para cá, né? Então as consequências nós não sabemos, ninguém sabe as consequências, nós, para mim, para o senhor, para os nossos filhos, para os nossos netos, quais serão. Mas mais ou menos a gente já tem alguma visão e sabe que não serão assim tão amenas, tão saudáveis, e a gente se pergunta se todas essas riquezas que estão sendo construídas hoje, estão sendo geradas aqui, são válidas, né? E até onde isso é sustentável? De jogar tudo isso aqui no solo, isso vai para o ar, enfim, vai para as nossas águas e vai no nosso sangue, vai... Isso, no futuro, eu pergunto, que qualidade de vida nós vamos ter?